Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal. A gente vai continuar no tema câncer de pele, mas dessa vez a gente vai fazer um vídeo mais completo, revisando o vídeo da semana passada, mas fazendo uma abordagem também sobre o tratamento. O vídeo é em homenagem ao mês Dezembro Laranja, que é uma campanha da Sociedade de Dermatologia, que nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apoiamos, para ter o diagnóstico precoce do câncer de pele. De forma didática, a gente divide o câncer de pele em dois tipos, melanocítico e aqueles com lesões não melanocíticas. O que vem ser isso? Essa figura aqui esquemática representa um pouquinho essa anatomia da pele. Então essa região mais superficial, chamada de epiderme, é de onde dá origem desses tipos de câncer. Aqui a avaliação microscópica, então a gente está visualizando mais de perto aquela região da epiderme. E na anatomia, tem aquela figurinha ali para vocês acompanharem. Aqui a parte inferior é a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, a camada lúcida e o extrato córneo lá em cima. Por que é importante saber isso? Para você identificar de onde vem esse tipo de câncer. O câncer basocelular, por isso o nome basocelular, vem das células aqui da camada basal, dessa parte mais de baixo. O carcinoma espinocelular, ele vem dessa camada espinhosa, um pouquinho mais acima, as células dessa região. E as lesões melanocíticas, de onde vem o câncer melanoma, ele é dessas células aqui da camada basal, que estão aqui, que dão coloração à pele. Então uma pessoa com a pele branca ou aquela com a pele escura, ele tem a mesma quantidade de melanócitos, só que no da pele escura o melanócito é mais ativo, ou seja, ele produz mais melanina. As lesões melanocíticas, então, são produtoras dessa melanina, por isso elas têm coloração. Tá joia? Aqui um exemplo, então, das lesões não melanocíticas. Vamos começar por elas. De onde a gente tem o carcinoma basocelular e o espinocelular. Um exemplo de um carcinoma basocelular do tipo nodular e um carcinoma basocelular do tipo esclerodermiforme. Esse tipo de câncer basocelular, ele é o menos agressivo. Então, as lesões não melanocíticas são os tipos mais comuns de câncer que nós temos. A pele, sem dúvida, é o órgão maior do nosso corpo, com maior extensão, e por isso ela está exposta ao sol e mais sujeita a essas alterações. Daí o porquê também ter mais câncer, ser o tipo mais comum de câncer, o câncer de pele. Então, o que chama a atenção? A nodular parece um nódulo, o próprio nome diz, o CBC nodular. Com esse aspecto peroláceo, ele brilha um pouquinho e tem essas telangiectasias que são esses vasos. Então isso aqui é uma característica de uma possível lesão de um câncer de pele. O outro tipo, que esse aqui chama mais atenção, porque muitas vezes você tem uma feridinha que não cicatriza, não dá muita atenção para ela, mas como ele não cresce para fora, ele vai se espalhando de forma superficial ali, ele pode chegar a grandes extensões. Olha a extensão na fronte, aqui na testa de um paciente, do acometimento dessa lesão. Então, quando você faz o diagnóstico dela, para você retirar tudo isso aqui, vai ter defeitos grandes e que vai necessitar, consequentemente, de grandes reconstruções. O espinocelular, que é daquela camada espinhosa, ele é um pouco mais agressivo do que o basocelular porque ele tem capacidade de ir para gânglios. Então ele sai da região e pode ir para linfonodos, para gânglios próximos, ou seja, da metástase linfonodal, e com isso ele tem uma agressividade maior e um índice de mortalidade maior do que o carcinoma basocelular. Mas a característica é uma lesão alta, ulcerada, que muitas vezes até assemelha o carcinoma basocelular ulcerado, que existe esse tipo também. Então o diagnóstico diferencial é feito mesmo por biópsia. A escolha do tratamento depende muito do tamanho, do tipo de câncer e da sua localização. Então nós fazemos o estadiamento para aquelas lesões do carcinoma espinocelular. Porque o basocelular, como ele não tem características de sair da região, a gente não usa esse estadiamento TNM. O que vem a ser isso? A gente avalia o tamanho da lesão, se ela foi para linfonodo ou não, e se ela deu capacidade de metástase, se ela foi para outros órgãos. O tratamento básico é a cirurgia, onde é retirada a lesão, é retirado o câncer de pele, com um pouco de pele sadia ao lado para a gente garantir que ele foi todo retirado. Existe também, e aí essa quantidade de pele vai depender muito da região. No geral são 10 milímetros, mas por exemplo, num carcinoma basocelular da pálpebra, a gente pode deixar uma margem menor do que isso, porque senão a gente vai acabar envolvendo muito tecido sadio da pálpebra.
A criocirurgia é utilizada onde que você, através do congelamento daquela lesão, você tem a morte da célula. Então você usa um aparelho que congela aquela lesão e assim você destrói o câncer de pele. A cirurgia micrográfica de Morse é muito utilizada, principalmente pelos dermatologistas, porque a finalidade desse tipo de cirurgia é você ir delimitando, tanto a margem lateral quanto a margem profunda, você vai retirando um pouco desse tecido até ter certeza que toda aquela pele aquele câncer foi retirado e pele sadia ao lado foi preservada. Então se retira um pouco, analisa no microscópio, opa, ainda tem célula de câncer aqui na borda, retira mais um pouquinho e assim é uma cirurgia mais demorada, mais lenta, mas que garante essa retirada de toda a lesão para facilitar a reconstrução. Então por que eu digo que os dermatologistas utilizam mais? Porque as cirurgias maiores, com reconstruções mais complexas, elas em geral são feitas pelo cirurgião plástico. Então quando a gente se depara com a lesão dessa, a nossa opção é fazer a cirurgia e o mapeamento intraoperatório. O que significa isso? Eu retiro já com uma margem de segurança e aquela margem de segurança eu faço uma biópsia de congelação no centro cirúrgico, tenho certeza que ele foi todo retirado e já faço a reconstrução, mesmo que ela seja um pouco mais complexa. Então um pouco diferente dessa micrográfica de Morse. A cirurgia de linfonodo, a avaliação de gânglio, se eu fiz aquele estadiamento, fiz uma tomografia da face, por exemplo, de uma lesão da face e vi que o gânglio está acometido, eu chamo o cirurgião oncológico para ele fazer a retirada daqueles gânglios acometidos. Então, em geral, essas cirurgias são feitas por cirurgiões de cabeça e pescoço e cabe ao cirurgião plástico fazer a reconstrução desse tipo de lesões. Quimioterapia tópica, essa que é utilizada principalmente em idosos, pacientes que têm lesões que voltam, recidivam muito e lesões pequenas, superficiais, onde o tratamento tópico ele é o mais indicado. A quimioterapia sistêmica ela é usada em pacientes com aquele tipo de câncer espinocelular refratários ao tratamento cirúrgico para tentar dar uma sobrevida um pouco maior. Então ele fez a cirurgia, não respondeu, o câncer está espalhando, essa quimioterapia é feita para finalidade de bloquear um pouco o crescimento. Terapia fotodinâmica vale para lesões superficiais de carcinoma, principalmente basocelular. Por quê? É utilizada uma substância, você coloca uma pomada ali, um creme, que aquelas células cancerígenas, porque tem um metabolismo aumentado, ela absorve essa substância e as células sadias ao lado não são capazes de absorver essa substância e depois você vai com uma luz ou um laser de baixa frequência ou um LED e você sensibiliza aquelas células que absorveram essa substância. Com isso elas são agredidas e morrem com essa luz. Então por que ela é pouco utilizada? Porque ela tem uma capacidade de atingir lesões de até 2 milímetros. Então lesões mais profundas, principalmente a gente retirou um câncer de pele e veio margem profunda comprometida, ele não estaria indicado, mas veio margem lateral, um carcinoma basocelular superficial, seria uma boa indicação de complementar a cirurgia com essa terapia. E a radioterapia que é utilizada nos carcinomas espinocelulares refratários que já acometeram outros órgãos como uma forma paliativa mesmo de cirurgia, ela não é padrão para esse tratamento para esse tipo de câncer. Aqui exemplo então de figuras, onde a gente tem acometimento no dorso nasal, uma lesão um pouco menor e aqui uma lesão daquele esclerodemiforme que eu falei para vocês, já com acometimento mais extenso. Nessas lesões menores, elas carecem de reconstruções menores também. Então aqui foi usado um retalho bilobado. O que significa isso? É pele da própria região do nariz, onde a gente faz a rotação de pele adjacente à lesão, para cobrir o defeito. Então a gente pegou pele de cima, trouxe para aqui, pegou uma pele mais acima para cobrir o defeito daquele onde foi retirado e daquela região de cima a gente fechou de forma primária. De tal forma que a cicatriz é reta aqui, aquela pele que eu tirei para aqui eu cobri aquele outro defeito e aquela daqui cobriu esse. E a gente tem esse retalho bilobado, ele tem 2 lobos aqui para fechar aquele defeito. Tem resultados estéticos muito bons, mas eu preciso ter certeza que o câncer foi todo retirado, porque senão eu estou jogando pele sadia por cima de célula cancerígena que ainda fica ali. Então, a indicação disso aqui são lesões pequenas e que você faz uma margem ampla e tem certeza que foi toda retirada a lesão.
Naquelas lesões mais complexas, que invadem mais, que você fez a micrográfica de Morse ou que você retirou e não tem certeza que a lesão foi toda retirada, muitas vezes a melhor opção de tratamento é um enxerto de pele, porque você não prejudica do ponto de vista oncológico. Tem resultados estéticos favoráveis também, mas do ponto de vista comparando com os retalhos, ele é inferior, porque ele pode dar uma depressão, ele pode ficar um pouco mais fundinho, falando de forma leiga aí para vocês entenderem. Por quê? Uma lesão dessa aqui, eu necessitaria de um retalho grande do meio da testa aqui, chama médio frontal, para fazer reconstrução desse tipo de defeito. Então, colocando só um enxerto de pele, a gente consegue um resultado até favorável e mesmo assim espera a avaliação definitiva da biópsia para ter certeza que foi todo retirado. Não tendo margem comprometida, você poderia abordar sem ter comprometido o resultado oncológico. Essas foram as lesões não melanocíticas e agora a gente vai falar das lesões melanocíticas. Como o próprio nome diz, eu já expliquei, são aquelas que tem pigmento. São raros, existe melanoma que ele não tem coloração, mas é um tipo mais raro. Em geral, elas são lesões que você consegue observar, são pintinhas mesmo, e tem as características benignas e malignas dessas lesões de pele com coloração, que a gente avalia através dessa regrinha do ABCDE. O que vem a ser o A disso? É assimetria. Então, lesões que têm diâmetros semelhantes, ou que têm diâmetros simétricos, elas têm a tendência a ser de aspecto benigno. Então, aquelas que têm a largura maior do que o comprimento, ela tem assimetria, ela tem uma característica de malignidade. As bordas, quando a borda é bem irregular, é característica de benigna, e quando a borda é irregular, já não. Então aqui você vê espículas, você vê pontinhas ali, elas levam a entender que são lesões suspeitas e que precisam ser biopsiadas. A cor dela, se tem a mesma cor em toda lesão, característica de benignidade. Se ela tem múltiplas cores aqui, já chama atenção. Diâmetro, maior do que 0,5 centímetros, essas lesões precisam ser biopsiadas para avaliar também. E o E de evolução. Se era uma pintinha bem clarinha, que ela mudou a coloração, ela cresceu, ela mudou a forma dela, era arredondada e começou a ficar assimétrica, essas lesões com a evolução desfavorável devem ser analisadas também. Qual é o tratamento desse tipo de lesão melanocítica? Então vai depender da espessura do tumor, que é o índice de Breslow, que é isso. Na hora que a gente retira, faz a biópsia, a gente avalia a profundidade, o tanto que esse câncer ele cresceu. E do seu estadiamento, que é aquela avaliação que a gente viu do TNM, se ele acometeu o linfonodo, a extensão da lesão, o tamanho, então a gente avalia tudo isso para propor o tratamento. Mas a gente começa sempre pela excisão simples. Então tem uma lesão de pele, que é uma característica suspeita, isso não dá característica de malignidade ainda, mas eu tenho que biopsiar essa lesão. É recomendado fazer a biópsia excisional, que significa retirar toda a lesão. Eu avalio isso e avalio essa profundidade. Lesões com Breslow maior do que 1 milímetro tem indicação de fazer a avaliação do linfonodo, para saber se ele saiu dali e foi para o linfonodo próximo, para o gânglio próximo. Confirmei melanoma, e aí vai depender disso. Então o melanoma in situ, ele só está na lesão, ele não aprofundou, ele não tem, o tamanho dele é pequeno, então lesões melanoma in situ, a indicação é só ampliar a margem, fazer margens de 1 centímetro e já está feito o tratamento. Mas aqueles maiores e com Breslow maior do que 1 milímetro, tem indicação de fazer o linfonodo sentinela, fazer a avaliação desse tipo de lesão. Como eu disse, esse tratamento é multidisciplinar. Então quem faz isso aqui, essa avaliação, é o cirurgião oncológico e compete ao cirurgião plástico apenas a reconstrução desses tipos de lesões. Existe a cirurgia para o melanoma metastático. O que é isso? Você já fez um diagnóstico mais tardio, aquela lesão não se restringe à planta do pé, não se restringe ao braço, ela já foi para a linfonodo, ela já foi para a gânglio, ela já foi para o pulmão, ela já espalhou pelo organismo. Às vezes, mesmo assim, tem indicação de retirar aquilo ali para você tentar ter uma sobrevida maior, porque ali é o foco, dali está partindo essas lesões. Você retira ali, esvazia os linfonodos acometidos, faz outros tipos de tratamento que a gente vai ver, que é a quimioterapia,
para tentar matar aquelas células que já se espalharam ali. Qual é o problema da quimioterapia? Que ela mata células ruins, mas mata células sadias também. Por isso tem tanto efeito colateral. Mas muitas vezes existem, é a área da oncologia, não é a área de cirurgia plástica, nem de cirurgia oncológica, é um oncologista clínico que acompanha esses pacientes e vai indicar se realmente naquele paciente ele teria algum benefício de fazer a quimioterapia. O que vem a ser imunoterapia? São anticorpos, a gente vai estimular o sistema imune do organismo a combater aquelas células também. Então você dá anticorpos para aquele paciente para ativar o sistema imunológico contra aquelas células. A bioquimioterapia vem ser a união desses dois. Então você associa a químio com essa ativação dos anticorpos, usando pode ser o interferon, para estimular isso, o organismo a combater aquelas células ali. E a radioterapia vem em casos refratários, aquela metástase no cérebro, a metástase óssea que causa muita dor, que causa muito sintoma de compressão do cérebro. Então você faz radioterapia com finalidade de diminuir dor ou tratar complicações, e não com finalidade curativa. Aí entra outra especialidade, que é o radioterapeuta. Então note que essas lesões são bem mais complexas e precisam de avaliação de uma equipe multidisciplinar. Um exemplo de um tratamento cirúrgico para o melanoma. Então o melanoma acral, que é aquele que acomete a região plantar. Nesse tipo de lesão, tá vendo que precisa de uma margem maior, uma margem de 2 centímetros, o cirurgião oncológico vai lá, retira toda a lesão e cabe ao cirurgião plástico fazer a reconstrução desse defeito. Uma lesão na região plantar, o paciente sempre vai ficar pisando, a gente precisa ter sensibilidade. Porque se você ficar pisando no lugar dormente, a chance de ter ferida, de ficar machucando e você nem perceber, é o que acontece com aqueles pacientes que têm pé diabético e não têm sensibilidade. Então, esse retalho aqui, ele é baseado na artéria plantar medial e ele tem um ramo sensitivo também, que trazendo ele para aqui, a gente vai trazer sensibilidade para essa região. Então, é um excelente tipo de reconstrução para essas lesões da região plantar, principalmente na região do calcâneo. Então aqui ó, o retalho transferido e essa região aqui que não apoia, que a gente não pisa, você pode fazer a reconstrução apenas com enxerto de pele. Você traz pele da região inferior do abdômen, da coxa e só coloca essa pele aqui para cobrir e fazer um enxerto de pele naquela região que não vai pisar, e aí não precisa ter sensibilidade, mas esse retalho ele é interessante pela questão da sensibilidade. Aqui um esquema mostrando direitinho o retalho aqui retirado. Por que é retalho? Porque ele tem uma nutrição baseada num pedículo vascular. O enxerto não, eu tirei pele sem vascularização e a nutrição vai ser da região onde foi colocada, que a gente chama de região receptora. Então essa é a diferença básica entre retalho e enxerto de pele. Ok? Espero ter sido um vídeo explicativo para vocês. Se tiver alguma dúvida, mande pra gente. Muito obrigado pela atenção.